5 porquês que vão resolver grande parte dos problemas da tua operação. Vocês já ouviram falar sobre essa técnica dos 5 porquês, mas eu vim aqui clarear ela para ti hoje de uma forma bem simples. Ela não tem nada de absurdo para te fazer, só precisa aplicar. Vou pegar alguns exemplos aqui para ti aplicação, mas antes disso eu quero te dizer que se tu não é inscrito aqui no canal, cara, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho que toda segunda-feira às 14 horas tu recebe um conteúdo aqui que vai fazer tu melhorar como gestor, vai levar a tua empresa para um outro patamar, gerando faturamento e principalmente lucro com o teu time engajado. Mas voltando aos nossos 5 porquês, essa técnica eu uso ela há um bom tempo e a cada dia que passa ela se torna mais incisiva dentro da minha operação, dentro das operações que a gente atua com consultoria também. Por quê? Cara, tá aí, primeiro porquê. Grande parte das coisas que a gente tem de problema são relacionadas a questões que a gente não faz e a gente muitas das vezes acaba caindo nos mesmos erros por não fazer as perguntas certas. Então eu peguei hoje uma situação que bem na prática de uma empresa que a gente acompanha e eu vou trazer ela aqui para te entender. Quando tu tens uma situação de um problema dentro da tua operação, tu precisa começar a questionar o motivo. Só que qual é o grande desafio? Muitas vezes a gente para no primeiro ou no segundo porquê e não encontra o motivo raiz. E aí a gente chega num ponto de que se eu continuar sem descobrir o problema raiz, eu vou continuar tendo o mesmo problema, mesmo mudando as pessoas. Tem uma situação que a gente está acompanhando de uma empresa que ela trabalha também com alimentos, manipulação de alimentos. E eles têm um profissional específico que ele não segue o padrão que está desenhado. E quando a gente começou a questionar o porquê, eu não vou dar tanto detalhe para não ficar nítido qual a operação que a gente está falando, mas a gente começou a entender alguns pontos hoje e eu queria compartilhar contigo. A gente tem uma situação de que a pessoa não segue vou trazer aqui como um exemplo o ponto da carne. A pessoa não segue o ponto da carne que está desenhado, a empresa tem um cardápio e ela não segue aquele ponto da carne que está desenhado no cardápio e gera problemas porque o cliente pediu o ponto menos ou o ponto mais e a pessoa entregou um outro ponto diferente. Aí a gente começou a perguntar, mas cara, por que a pessoa não segue o ponto da carne que está no cardápio? Aí a primeira resposta que eu tive porque ele não segue o padrão. Beleza. Ele não segue o padrão por quê? Porque ele é teimoso. Estamos no segundo. Terceiro, por que ele não segue por que ele é teimoso? Aí o gestor me trouxe, porque ele acha que o conhecimento que ele tem, com a bagagem que ele tem, é superior ao padrão que a empresa tem. Assim, opa, peraí, então a gente está tendo um desafio aqui que é choque de padrões. Então a gente tinha um problema lá atrás, que a gente contratou essa pessoa para poder resolver o problema que a gente não acertava o padrão da carne. E aí agora a gente continua tendo problema com o padrão. Então, cara, a pessoa ela tá com o perfil dela, ela tá conseguindo colocar o padrão dela acima do padrão da empresa. Então a gente tem aqui, a gente não acerta o padrão porque é teimoso, porque a pessoa se acha nível superior. E por que a gente não implementa o nosso padrão com ela? Aí a gente chegou nesse quarto porquê. E aí chegou num ponto que voltou a teimosia, só que a teimosia no seguinte ponto. O cara está ele está tendo muita inspiração e pouca, como vou te dizer, ele não está seguindo as ordens. Ele está sendo uma máquina de gerar padrão, mas ele não está sendo uma máquina de cumprir o padrão. Então, o que a gente vai precisar resolver com ele? A gente chegou nos 4 porquês aqui e já teve um grande motivo. A gente contratou essa pessoa para resolver um problema de padrão do processo de alimentação e esse padrão não está sendo seguido porque essa pessoa veio com outro padrão que ele veio de outro lugar. Agora, a solução mais fácil que qualquer um acharia seria o seguinte: demite o cara e contratar outro. Mas daí eu tenho 2 situações. Se eu contratar outro de outro lugar, ele já vai vir com padrões. E se eu for treinar alguém da minha base para conseguir chegar nesse nível de expertise que essa função precisa, vai demorar muito tempo. Então o que eu tenho que fazer?
Eu vou ter que fazer muita repetição. Se a gente sabe que as pessoas mudam por alto impacto emocional ou por repetição. Então, se essa pessoa não está seguindo o padrão da carne porque ela está sendo teimosa, porque ela se acha acima do padrão da empresa, porque ela tem um padrão que veio de outro lugar, agora chega meu problema origem, que é falta de treinamento no padrão que eu preciso que ela siga. Então eu não preciso que ela me traga diversos padrões que ela já entendeu, eu preciso que ela siga o padrão que eu já tenho. E para isso eu vou ter que implementar processo. Então o que a gente vai precisar fazer para resolver o processo? Cara, talvez agora, nesse primeiro momento, um novo processo de aferição, se o ponto da carne está ok. E como é que eu faço isso? Eu devo ter ferramentas para fazer isso. Aí eu cheguei nos 5 porquês, e aí eu consigo chegar num diagnóstico onde eu tenho um grande ponto, que é a teimosia atrelada a divergência de padrão dentro desse mundo churrasqueiro, que cada um tem o seu. E agora eu preciso implementar a cultura da minha empresa dentro desse cara. E para isso eu vou ter que repetir. Eu vou repetir quando? De quando der problema? Não, todos os dias. Cara, atenção ao padrão, atenção ao padrão, atenção ao padrão. No meio da operação, atenção ao padrão. Quando está acabando a operação, atenção ao padrão. Vai ter que ter uma foto desse padrão na frente da churrasqueira. E o cara vai ter que olhar e vai ter que entender de que aquele ali é o padrão que ele vai precisar seguir. Aí quando eu entendo que não adianta eu resolver o problema gerando um novo, que seria a troca, talvez a pessoa que estava antes já conseguiria ter mudado. Se eu tivesse sido incisivo, não precisaria ter trocado por uma nova pessoa. Então, grande parte dos problemas que a gente tem dentro da operação é que a gente não faz os 5 porquês. Vou te dar um outro exemplo, aplicando isso numa indústria, no comercial de uma indústria. Por que a gente não alavanca, vamos lá, né? Por que a gente não alavanca a venda na região de uma cidade específica, Blumenau, Santa Catarina aqui? Por quê? Porque o vendedor não faz prospecção de novos clientes. Por que o vendedor não faz prospecção de novos clientes? Porque ele está com a base dele teoricamente cheia. Por que ele está com a base dele teoricamente cheia? Porque ele visita os clientes quinzenalmente. E por que ele visita os clientes quinzenalmente? Aí eu vou precisar aqui dar uma pausa e bater em número. Quando eu vejo que o cara está visitando os clientes quinzenalmente, qual o índice de positivação dele? Se estiver abaixo de 60%, eu poderia mudar a rota dele para 21 dias. E aí eu abro uma semana no mês e eu acabo com o porquê dele de que ele está visitando esses clientes quinzenalmente porque é necessário. Não é necessário. Ele está gerando uma necessidade para ficar ocupado e não conseguir gerar novos clientes. Aí se eu chego nesses níveis de porquê, eu consigo mostrar para ele de que ele precisa abrir novos clientes. E se eu ver que ele não está abrindo novo cliente porque ele é teimoso, eu vou ter que ser mais teimoso que ele. E eu vou ter que mostrar para ele de que ele estar dentro dessa operação depende de abrir novos clientes. Aí tem vendedores que são bons na base que estão e não vão abrir novos clientes. Aí o que eu faço? O meu último porquê. O porquê vai se transformar no que, né? Nesse caso. O que eu vou fazer para resolver então? Eu vou congelar a base desse cara e vou colocar uma nova pessoa naquela região para pegar todos os pontos de venda que ele não atende. E aí tu vai ver que o teu faturamento vai crescer. Então, quando a gente começa a fazer as perguntas dos porquês, eu digo que vai chegar até o nível de 5 porquês. Mas, em alguns momentos, com 4 tu já vai conseguir ter uma resposta bem plausível. Com 3 eu acho pouco, 2 pouquíssimo, 1 nunca vai resolver o teu problema. Mas se tu explorar isso, perguntando para o teu time o porquê que aquilo está acontecendo, ou perguntando para os teus números o porquê que aquilo está acontecendo, tu vai ver que tem muita solução que tem dentro da tua operação, que é somente treinar e cobrar. Treinamento e cobrança, treinamento e cobrança. Aí vai dar tudo certo na tua operação. Então, já que tu já sabe sobre 5 tipos de porquê, cara, que tu vai conseguir colocar na tua operação e gerar resultados, então não tem porquê tu não encaminhar esse vídeo para pessoas que também precisam aplicar os 5 porquês na operação dela. E se tu não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho, como eu te falei lá no início. Toda segunda-feira às 14 horas a gente tem um vídeo aqui para ti, te mostrando como que tu pode ser um gestor mais lucrativo, tornando a tua empresa mais lucrativa através de aumentar faturamento,
e maximizar lucros. Te espero na próxima segunda.